Sérgio, por que é tão importante para todas as pessoas cuidarem das feridas da sua criança interna? Por que é tão importante? A pergunta é, bom, difícil é responder tudo isso assim, né? Ser sucinto, porque é importante cuidar disso. A grande questão inicial é que a gente não olha para isso, né? O grande problema é que a gente nem olha para essas feridas, né? Talvez a gente nem saiba, as pessoas talvez falam assim, olha, eu tenho feridas, mas nem sabem quais são, não têm ideias, né? E essa é uma tendência, nós jogamos isso para fora o tempo inteiro. Apontamos para os outros, né? Eu acho que a projeção das sombras, né? Então vamos falar um pouco dessas sombras, essas feridas internas, são as sombras que a gente carrega, os medos que a gente tem. Então, uma ferida, por exemplo, é eu me sentir inconveniente, eu me sentir não suficiente, né? Eu me sentir não amado é a grande ferida que a gente tem. A sensação de que a gente não é amado. O difícil talvez as pessoas perceberem isso, mas é o quanto o tempo inteiro nós estamos indo atrás de reconhecimento. O quanto que nós somos movidos, né, nessa busca de sentirmos nos reconhecidos, amados. Então, isso advém, né, isso vem de uma ideia inicial de que eu não sou amado, de que eu não sou querido. A outra ideia é a ideia do pertencimento. Eu preciso pertencer a um grupo, né? Se eu não pertenço, eu preciso fazer parte de um grupo, parte das... não ser necessariamente igual, mas pertencer a um grupo é importante. E se eu não pertenço, eu caio nessa ideia de que eu não sou amado. Então, essas são as feridas. A gente não se dá conta que essas são feridas. Então, a gente faz o quê? A gente joga muito para o externo, a gente ataca, a gente acusa o outro, né? Então, eu diria são essas sombras que estão vindo à tona, essas sombras que estão aparecendo. Tudo que eu faço ao longo da vida é esconder essas feridas. Eu não quero, eu tenho medo que as pessoas descubram quem eu sou, aspas, de verdade, porque isso não é uma verdade. Essas feridas, na realidade, é apenas uma ilusão que eu criei para mim, uma ideia de ferida, uma ideia de ilusão, uma ideia de que eu não fui amado, uma ideia de que eu não fui aceito na minha infância, e então eu ponho isso para mim como uma dor, como uma ferida. E ao longo da vida, né, eu vou tentando buscar me sentir preenchido, me sentir amado. Esse é o problema. Então eu estou sempre buscando fora, né, esse preencher dessa ferida ou essa cura para essa ferida, mas essa ferida está aqui dentro, é só minha. Então o importante de cuidar dela é eu me cuidar. Qual é o processo, né, para cuidar disso? Autoconhecimento. Quando eu vou me conhecendo e vou percebendo que boa parte dessas feridas ou essas feridas que eu carrego nada mais são do que ilusões, né, ideias que eu construí, ideias que eu criei, né, a respeito da vida. Poxa, mas você pode pegar uma criança que sofreu muito ataque, né? Ou apanhou muito quando criança. Sim, é fato, ela sofreu. Então ela pode ter a ideia de que ela é inconveniente, um monte de coisa. Sim, também é fato isso. Mas essa é uma ideia que eu crio de que eu sou inconveniente porque eu acho que meu pai não gosta de mim. E muitas vezes o pai batia porque ele não tinha outro recurso, ele não sabia fazer de uma forma diferente. Ele não tinha uma outra forma de agir, era a única coisa que ele sabia fazer. Eu mesmo, uma das minhas grandes feridas da minha vida foi a sensação de que eu sempre fui rejeitado pela minha família, rejeitado pelos meus irmãos. Durante 30 anos da minha vida, eu tive uma relação de ódio com relação ao meu pai, uma relação de ódio com meu pai, mesmo com meu pai já falecido. À medida que eu vou olhando para as minhas feridas, eu vou me dando conta de que a separação foi uma ilusão. Eu nunca fui rejeitado. Eu criei a ideia da rejeição e o que eu fiz ao longo da vida foi validar essa ideia. A relação com meu pai, em algum momento da minha vida, e hoje eu sei, aos 12 anos, eu criei uma ideia de um pai ruim, de um pai algoz, de um pai quase que pecador, quase não, um pai pecador, e a partir desse momento eu criei uma relação de distanciamento para que esse pecador não me fizesse sofrer. Então eu criei um trauma, eu criei uma dor e sustentei essa dor ao longo da minha vida. E tudo que eu fiz ao longo da minha vida foi tentar mostrar para todo mundo que eu não era essas feridas. Que eu era alguém bacana, legal, não que eu não seja, eu sou um cara bacana, um cara legal, mas era muito de mostrar para todo mundo algo ao contrário dessas feridas que eu carregava. Tá? Então, olhar para as feridas é provocar cura, olhar para as minhas feridas, cuidar dessa criança ferida que está aqui dentro, é trazer cura emocional para a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida mais em paz, mais plena, não fugindo de negativo, né, que é o termo,
Ideia que a gente usa bastante no Namastê, na terapia, de que nós ficamos sempre fugindo de negativo, fugindo daquilo que eu não quero, fugindo das dores e do sofrimento da minha vida. E, ok, isso também é importante, né? Fugir também é importante porque eu vou construindo uma vida. Difícil, pesado, né? Pesado que eu digo gasto muita energia fazendo isso, mas é o necessário, o aprendizado para a nossa vida, até que em algum momento a gente possa olhar para essa criança ferida, cuidar dela, acalentá-la, acolhê-la, olhar o mundo com mais compaixão, olhar para fora com mais compaixão, mas também olhar para nós com mais compaixão. Aí eu vou poder viver uma vida mais em paz. Tem uma frase que eu li esses dias no Facebook que diz assim: quando pudermos olhar para as nossas fraquezas ou para os nossos defeitos, poderemos olhar para as fraquezas e defeitos alheios com mais amorosidade, com mais perdão. Então o caminho é sempre esse. Né? Primeiro eu me amar, para depois eu possa amar o outro, e só haverá amor próprio quando eu olhar para as minhas próprias feridas. Você falou aí, há uns minutos atrás, que às vezes o seu pai pode ter agido daquela forma por não ter conhecimento de agir de uma forma diferente. Você acredita que a falta de amor e a falta de conhecimento gera falta de amor? A falta de conhecimento gera falta de amor? Ou a própria falta de amor? Tem uma frase de um amigo, né, não é do Philip necessariamente essa frase, mas é uma frase que ele trouxe para dentro do Namastê, que diz assim: tudo é amor ou a procura de. Tudo é amor ou a procura de. Mesmo aquele pai que bate, também é uma busca de amor. E você pode questionar, isso é um absurdo. O pai que bate... Né? Eu apanhava muito do meu pai, Márcio, eu apanhava muito do meu pai. Meu pai me batia. Meu pai nunca me bateu porque chegou em casa bêbado e me bateu. Né? Mas meu pai me batia, eu apanhava do meu pai. Mas hoje eu entendo que era tudo que ele sabia fazer, porque em algum momento eu era impertinente, Era bacana apanhar do meu pai? Não, não era. E eu não apanhava, não era um tapinha, meu pai apanhava, né? Eu apanhava, tudo bem que hoje meu pai já falecido, então não vai ter problema aqui com o estatuto da criança e do adolescente, né? Mas eu apanhava do meu pai. E hoje eu entendo que meu pai só fazia o melhor que ele podia, era o que ele sabia fazer. Era desconhecimento? Talvez fosse, mas naquela época era isso que os pais podiam dar, né? Era sabido. Hoje eu tenho outra capacidade, eu tenho outro conhecimento, então eu não bato no meu filho, né? E talvez algumas pessoas tenham conhecimento e também batam no seu filho, mas ainda eu quero dizer assim que mesmo aquele pai que bate no seu filho, quando ele faz isso, ele ainda faz pelo melhor, motivado por um sistema de crenças, motivado por algumas ideias que ele carrega, que ele acha que isso é o correto. Né? E aí nós vamos entrar numa outra história assim, né? Existe certo, errado? Nós já falamos disso aqui. Não, está sempre certo. O errado é quando eu não aceito aquilo, quando eu não aceito aquela condição, e isso traz sofrimento. Cuidar dessa criança ferida não significa que eu vou mudar o fato. Cuidar dessa criança ferida significa apenas que eu posso talvez olhar para o meu pai, para a minha mãe, para a minha história com mais amorosidade, com mais compreensão, entendendo que cada um sempre fez da melhor forma, do melhor jeito, da melhor maneira, da maneira que podia. Enquanto a gente ficar aqui brigando com isso, né, aqui dentro do nosso interior, brigando com essa história, tudo que eu vou ter é sofrimento. Então, para mim, a ideia é cuidar da criança ferida é o que vai trazer paz, é o que vai trazer compreensão, é o que vai trazer, no fundo, amor de verdade, amor verdadeiro. Acho que é isso. Gratidão. Namastê.